Me dá logo o bônus da minha esposa, exigiu Mário, com uma expressão cansada e impaciente, estendendo a mão em direção a David. Meu filho está doente, murmurou ele, como se justificasse sua insistência. David ergueu os olhos dos papéis e soltou uma risada sarcástica. Você não é empresário. Não consegue ganhar seu próprio dinheiro. Vai continuar vivendo às custas da sua esposa? Mário respondeu com um sorriso mordaz. Interessante ouvir isso de você. Não foi sua amante que te colocou nessa posição? Por acaso, quanto ela ainda te paga? David retrucou com um tom ácido. E sua esposa, Sônia, é realmente incrível. Adotou uma criança, sustenta você e a família inteira. Sinceramente, quem mais aceitaria um peso morto como você? Mário estreitou os olhos, mas permaneceu em silêncio por alguns segundos. Sem olhar para trás, estendeu a mão novamente. Tá bom, David, chega de conversa. Me dá logo o dinheiro. David suspirou com irritação, abriu uma gaveta e atirou o envelope sobre a mesa. Mário pegou-o rapidamente, enfiando no bolso antes de virar as costas. Tá, deixa essa discussão pra lá. Preciso ir à farmácia comprar remédios, disse Mário, hesitando levemente antes de completar a frase e sair do escritório. Enquanto Mário saía, David voltou sua atenção para os documentos sobre os gastos do restaurante. Ele conhecia Mário e Sônia havia anos, desde a inauguração do estabelecimento. Naquela época, Igor, o proprietário, havia implantado um sistema de gorjetas, que eram acumuladas em um fundo comum e distribuídas como bônus aos funcionários 2 vezes por mês. A equipe inicial era pequena, apenas 2 garçonetes, Sônia e Thaís, amigas recém-formadas em enfermagem, mas que nunca exerceram a profissão. Ambas buscavam uma vida melhor e eram extremamente dedicadas ao trabalho. Sônia, embora muito bonita, tinha uma peculiaridade, uma leve dificuldade para andar devido a uma perna um pouco mais curta desde nascimento. Ainda assim, isso nunca interferiu no desempenho ou na forma como vivia. Ela usava calçados especiais que equilibravam o problema e trabalhava com a mesma eficiência de qualquer outro funcionário. Contudo, essa característica quase acabou influenciando a decisão do diretor. Há 10 anos, Igor, chefe de cozinha por formação com cursos de gestão, abriu o restaurante. Quando Sônia e Thaís se candidataram às vagas de garçonete, Igor demonstrou interesse imediato por Sônia. No entanto, hesitou, temendo que a deficiência dela pudesse atrapalhar. Ainda assim, contratou David, que namorava Sônia na época, como administrador, e Mário para atuar como segurança. Mais tarde, Mário deixou o restaurante, casou-se com Sônia e tentou abrir seu próprio negócio. Na verdade, ele apenas explorava a esposa, manipulando-a habilmente, consciente de que ela não podia ter filhos. Após várias tentativas frustradas, Sônia decidiu adotar uma criança, trazendo Nick para a família. Após o término, David mantinha uma postura educada com Sônia, mas, por trás disso, abrigava um profundo rancor contra ela, Mário, Igor e até mesmo a esposa de Igor, Thaís. Sentia-se consumido pela inveja de suas vidas aparentemente mais fáceis e prósperas e alimentava um desejo silencioso de vingança. Sempre que entregava a Mário o salário de Sônia, fazia isso ciente de que o dinheiro não seria destinado aos cuidados de Nick, mas sim aos prazeres egoístas de Mário. Mário sorriu satisfeito ao receber o dinheiro. A quantia excedia suas expectativas, o suficiente para planejar uma noite com os amigos em uma sauna, acompanhada de diversão e garotas. Sem hesitar, pegou o celular e começou a enviar mensagens para organizar o encontro. Enquanto isso, Sônia permanecia em casa com Nick, o filho que adotou há 7 anos, depois de ele ter ficado órfão. Naquele dia, Nick não foi à escola por estar doente. Mãe e filho passaram a tarde juntos, folheando um álbum de fotos da juventude de Sônia. Olha, querido, este é o meu curso de enfermagem, disse Sônia, mostrando uma foto enquanto sorria. E essa aqui é a Thaís. Você a viu no restaurante, lembra? Sim, mas o rosto dela não era tão estranho antes, respondeu Nick calmamente. Agora parece que ela está sempre chupando limão. Sônia riu suavemente. Naquela época éramos amigas e apenas garotas sonhadoras, cheias de planos para o futuro, disse, sorrindo nostálgica. E aqui, veja só, este é o Cristiano, o menino com as orelhas grandes. Ele sempre me deixava copiar as respostas nas provas. Mas mamãe, você vive dizendo que copiar é errado, exclamou Nick surpreso,
antes de começar a tossir. E mesmo assim você copiava. Bem, só de vez em quando. Mas isso fica entre nós. Combinado? Piscou para o filho, tentando arrancar um sorriso. Me pergunto onde estará Cristiano agora. Ele veio de um orfanato, perdeu os pais e sonhava em estudar para ser médico depois de terminar a escola. Sônia fechou o álbum com delicadeza. Tá bom, chega de memórias por hoje. Agora vamos colocar as compressas para aquecer você e acabar de vez com essa tosse. Sônia continuava cuidando de Nick, sem esperar que Mário chegasse cedo em casa. Nos últimos tempos, ele alegava estar envolvido em um projeto de negócios com amigos, mas o dinheiro da família desaparecia em ritmo alarmante. Pelo menos no fim do mês, Sônia receberia um bônus de seu trabalho, ou assim pensava, já que Mário havia planejado pegar o dinheiro sem que ela soubesse. Apesar dos problemas, foi graças a Mário que Sônia teve a chance de ser mãe. Devido a problemas hereditários de saúde, os médicos haviam proibido Sônia de engravidar, e ela nunca ousou desafiar essa recomendação. Sua própria mãe havia ignorado orientações médicas semelhantes e morreu ao dar à luz Sônia. Após sua morte, a avó de Sônia levou a menina de volta para a terra natal da família. Anos depois, Sônia recebeu o mesmo convite, mas não conseguiu se mudar, pois não queria se afastar do túmulo de sua mãe. Embora tivesse poucas lembranças da mãe, Sônia a amava profundamente. Sua mãe era considerada muito bonita, algo que Sônia nunca acreditou ser, devido à sua leve dificuldade para andar. Esse problema, controlado com o uso de calçados e palmilhas ortopédicas, nunca piorou, mas marcou sua infância. Na escola, Sônia enfrentava constantes zombarias de outras crianças. Ei, perna torta, me pega se puder. Provocava Vera, segurando o estojo dela e rindo. Devolve. Sônia tentava alcançar o estojo, mancando enquanto pulava ao redor dela. Vera, por que você é tão cruel? Anda, pula como um cachorrinho. Talvez eu devolva. Ria Vera, cruelmente, enquanto continuava a provocá-la. Vera gritou de dor imediatamente quando Sônia agarrou sua orelha e torceu com força, recuperando o estojo antes de mancar de volta para sua carteira. Naquela época, os meninos não se interessavam por Sônia devido ao seu problema físico. O primeiro a demonstrar algum interesse foi Cristiano, o garoto de orelhas grandes que, apesar de ser muito inteligente e esforçado, parecia um pouco perdido. A atenção de Cristiano inicialmente assustava Sônia, mas foi ele quem a incentivou a procurar um ortopedista para melhorar sua caminhada. Durante os anos de escola, até mesmo sua melhor amiga, Thaís, a chamava de Mamãe Gansa por causa do jeito desajeitado com que andava. Cristiano, no entanto, nunca pareceu se importar com sua condição. Contudo, Mário era um mulherengo notório, interessado em qualquer mulher entre 18 e 50 anos. Quando Sônia se casou com ele, desconhecia esse lado do marido, mas agora, quase 10 anos depois, no fundo ela desconfiava da verdade. Juntos, tinham Nick, seu filho adotivo. Naquele mesmo dia, Igor, o dono do restaurante, estava pessoalmente fechando o caixa diário. Normalmente, essa tarefa era do administrador, mas a situação exigia que ele assumisse. Igor precisava preparar tudo para receber investidores em potencial. Matias e Vicente, 2 ingleses acompanhados de Gustavo, um advogado bilingue. Igor estava imerso em documentos e tabelas de pagamentos, tentando organizar tudo. Enquanto revisava os registros, Igor notou o nome de Sônia em um pagamento, embora soubesse que ela não havia trabalhado naquele dia. Estranhando a situação, chamou David, o administrador, ao seu escritório. Como isso é possível? Perguntou Igor, franzindo a testa. Me explique como Sônia recebeu dinheiro se ela nem veio trabalhar. Já falei umas 100 vezes que os bônus só são pagos com assinatura pessoal. Disse Igor com firmeza, lançando um olhar incisivo para David. David, visivelmente irritado por ser acusado de fraude, tentou se justificar. Se tem algo errado, é problema no sistema, não meu. Igor balançou a cabeça, impassível. Isso é impossível. Nosso sistema é programado para impedir qualquer erro desse tipo. Se aconteceu, alguém manipulou os registros. David estreitou os olhos, mas ficou em silêncio. Igor continuou com firmeza. Se eu te pegar fazendo isso de novo, pode se despedir do cargo. Não vai se repetir, resmungou David, contrariado. Mas seria muito melhor se já tivesse mudado para um sistema de distribuição diária das gorjetas. Igor lançou um olhar penetrante.
Está insinuando que ganha pouco dinheiro? Ele o encarou por um momento antes de completar. Acho que pago acima da média da cidade. Se não estiver satisfeito, a porta está logo ali. Vá experimentar o mercado competitivo. David saiu do escritório frustrado, murmurando xingamentos contra Igor e suas constantes exigências. De volta ao salão do restaurante, praticamente vazio, ele pegou o celular e enviou uma mensagem para Thaís. Thaís, cancele todos os seus planos para hoje à noite. Seu marido vai se encontrar com os investidores estrangeiros. Podemos nos encontrar. David escreveu, dando uma risada sarcástica. A resposta positiva chegou rapidamente, trazendo um sorriso ao rosto de David. A relação entre ele e Thaís, apesar de ser com a esposa do chefe, já existia desde antes de Thaís e Igor se casarem. Enquanto isso, Igor finalizava a auditoria. Após imprimir o relatório e organizá-lo em uma pasta, deixou o restaurante e seguiu para o local do encontro com os investidores. Um grande complexo de entretenimento com saunas, piscinas e spa, projetado para que várias empresas pudessem relaxar simultaneamente. Ao chegar, Igor escolheu uma sala privada, guardou sua pasta com os relatórios e se preparou para a reunião. Ele não planejava beber, já que no dia seguinte teria treino na academia. Como praticante regular de lutas, Igor priorizava sua forma física e evitava álcool, mesmo durante negociações importantes. Enquanto aproveitava o ambiente da sauna e da piscina, uma voz familiar chamou sua atenção. Ele reconheceu imediatamente. Era Mário, conversando animadamente com outros homens. Com uma risada sarcástica, Mário declarou: "E daí que peguei o dinheiro dela? Agora estou aqui com vocês, me divertindo. Tenho esse direito, não tenho?" Igor franziu a testa, permanecendo em silêncio, mas claramente incomodado com o que acabará de ouvir. Perna torta até a velhice. Hein? Brincou um dos amigos. Ah, Sônia não é tão má assim, resmungou outro. Posso até ceder ela para você, riu Mário. Afinal, quem mais acreditaria nas minhas intermináveis viagens de trabalho? Na verdade, eu nem saio da cidade. Só fico descansando com minha amante. Após essa declaração, Igor deixou a sauna e foi falar com o administrador do local, o que tornou a conversa de Mário quase inaudível. Igor, que sempre valorizou Sônia, se sentiu profundamente incomodado com o desdém evidente nas palavras de Mário. No passado, Igor havia tentado convencer Sônia a não se casar com ele, um simples segurança, argumentando que ela merecia alguém melhor. Contudo, Sônia o lembrou de forma firme sobre respeitar as escolhas dela, especialmente considerando seu próprio casamento com Thaís. Desde então, Igor decidiu não interferir mais na vida pessoal dela. Mas agora, o comportamento descarado de Mário o enfurecia. Determinando que precisava agir, Igor chamou o administrador para uma conversa particular. "Quanto custa cortar a água quente daquele engraçadinho?" perguntou Igor, com um tom frio. "Vamos ver se ele esfria um pouco." O administrador hesitou. "Mas, senhor, nosso complexo de banhos tem uma reputação impecável. Algo assim poderia prejudicar. Escute, eles aparecem aqui no máximo uma vez por mês. Eu, por outro lado, sou um cliente frequente e ainda trago convidados e parceiros de negócios. Se não resolverem isso, tenho certeza de que seus concorrentes ficariam felizes em me receber." O administrador rapidamente mudou de postura. Claro, vamos cuidar disso. Até vai ser divertido, respondeu ele, com uma risada nervosa. Igor concordou com satisfação e foi recepcionar seus convidados. Alto de estatura, com uma constituição sólida, ombros largos e um tronco robusto, ele era conhecido como o urso entre os ingleses. Os dois homens, os investidores do restaurante, eram obesos, na casa dos 50 anos, com rostos avermelhados e marcados pelo tempo. Matias e Vicente, os tais investidores, haviam sido criminosos nos anos 90, deixando para trás um rastro de problemas, famílias destruídas e aliados traídos. Fugiram com dinheiro roubado, mas, agora enfrentando dificuldades financeiras, decidiram voltar ao país sob o pretexto de abrir um restaurante. O verdadeiro objetivo, porém, era lavar dinheiro sujo e enganar o ingênuo Igor. Enquanto analisavam documentos no complexo de banhos, Mário apareceu furioso. Ele claramente não gostou da brincadeira com a água fria e veio tirar satisfação. "Igor, você enlouqueceu?" gritou Mário, visivelmente irritado.
Igor permaneceu impassível e lançou-lhe um olhar afiado. Não tem vergonha? Você gasta o dinheiro da sua esposa enquanto ela trabalha duro para sustentar o filho de vocês. E o que você tem a ver com isso? Vai bancar o cavaleiro agora? Ou será que ainda dorme com a Sônia? Gritou Mário, avançando contra Igor com os punhos cerrados. Mário tentou acertar um soco, mas errou o golpe. Igor, mais sóbrio e bem treinado, desviou com facilidade, e em seguida, derrubou o ex-segurança. Os dois rolaram pelo chão, enquanto os convidados estrangeiros aplaudiam e riam. Cansado da confusão, Igor decidiu encerrar a disputa. Agarrou Mário, levantou-o como se fosse um saco de batatas e o jogou para fora da sala. Depois disso, voltou para junto dos investidores e se sentou, retomando o foco nos negócios. A sala ficou em silêncio enquanto um dos convidados lia os documentos em voz baixa para Igor, que os revisava com aparente concentração. No entanto, em meio à confusão, um dos convidados tirou fotos da briga e as enviou por mensagem para alguém, sem que os demais percebessem. Todos estavam distraídos com a negociação, e Igor, exausto pelos acontecimentos, não deu a devida atenção aos detalhes do contrato que foi assinado. Isso acabou sendo um erro grave, já que algumas cláusulas exigiam uma análise mais cuidadosa. Enquanto isso, naquela mesma noite, Sônia estava preocupada com o filho. A febre de Nick havia subido consideravelmente, e Mário continuava desaparecido. Irritada e ansiosa, ela se ocupou cuidando do filho até que ele finalmente adormeceu. Em seguida, começou a ligar para os amigos de Mário, mas nenhum deles revelou onde ele estava. Frustrada, tentou hospitais, unidades de desintoxicação e até necrotérios, sem sucesso. Pela manhã, após perceber que a febre de Nick havia baixado, Sônia conseguiu cochilar por algumas horas, mas foi despertada por um telefonema da polícia. Mário Silva, é seu marido? Perguntou uma voz masculina ao telefone. Meu nome é Denis Moreira. Sim, ele é, respondeu Sônia, ainda confusa pelo sono. O que aconteceu? Ele foi preso. Não, seu marido foi vítima de um crime. Ele foi atacado durante a noite em um parque próximo à Rua Gonçalo de Carvalho, informou o policial. Isso é muito perto de casa. Ele estava voltando? Exclamou Sônia, alarmada. Durante a noite, uma pessoa encontrou seu marido caído na neve e chamou uma ambulância. Essa atitude salvou a vida dele, explicou Denis Moreira. No entanto, seu marido está em coma, com um traumatismo craniano grave. Precisamos que a senhora faça o reconhecimento para confirmar sua identidade. Onde ele está agora? Para onde devo ir? Perguntou Sônia, tentando conter o desespero. Ele está na UTI do hospital universitário, respondeu o policial. Podemos nos encontrar lá no final da tarde. O suspeito do ataque já foi identificado. Ontem, ele teve um conflito com seu marido em uma sauna, então acreditamos que o caso será resolvido em breve. Em uma sauna? Perguntou Sônia, surpresa. E com que dinheiro ele estava se divertindo lá? Isso eu não sei, respondeu Denis Moreira. Nos vemos às 18 horas no posto de enfermagem do hospital. Ele encerrou a ligação. Atordoada, Sônia começou a pensar em quem poderia cuidar de Nick. Não queria levar o filho doente com ela, mas Nick insistiu que conseguiria ficar sozinho por algumas horas, o que a tranquilizou um pouco. Ainda assim, Sônia precisava informar no trabalho sobre sua ausência. Tentou ligar para Igor, mas não obteve resposta. Sem alternativa, ligou para David. David, onde está Igor? Não consigo falar com ele, reclamou Sônia. Meu filho ainda está doente, e agora o Mário está na UTI. Parece que ele teve uma noite difícil, respondeu David. Mas, pelo menos, ele comprou os remédios para o seu filho? Não comprou nada, respondeu Sônia, alarmada. Ele deve ter comprado. Passou no restaurante para pegar o seu dinheiro das gorjetas, dizendo que precisava comprar os medicamentos para o filho de vocês. Explicou David. Disse que era para os remédios de Nick, então acredito que tenha usado para isso. Meu Deus! Como você pode ter dado o dinheiro para ele? Poderia ter me ligado. Reclamou Sônia, indignada. E como eu ia saber que iria gastar o seu dinheiro à toa? Defendeu-se David. Quanto ao Igor, também não consegui contato. Os ingleses apareceram cedo exigindo papéis, dizendo que agora são sócios e que vão gerenciar tudo. Até trouxeram umas pessoas estranhas para ajudar.
Sônia suspirou, exasperada. Então, não adianta esperar por mim no trabalho hoje. Eu queria avisar o Igor, mas você entende. Enquanto meu filho estiver doente, não vou conseguir fazer muita coisa. É uma pena, mas tudo bem. A gente se vira, respondeu David. Vou continuar tentando falar com o Igor. Sônia desligou o telefone, pensativa, e decidiu tentar ligar para Thaís. No entanto, Thaís não atendeu. Tentando afastar as preocupações por um momento, Sônia voltou sua atenção para Nick. Quando ele mencionou não querer fazer a lição de casa, ela preferiu não insistir. Em vez disso, acariciou a cabeça do filho e o incentivou a descansar mais, sem pressa para qualquer atividade. Preocupada em manter a sinceridade com Nick, Sônia contou sobre a hospitalização de Mário. Não queria esconder a situação do filho. Passou o dia ao lado dele. No final da tarde, preparou tudo para ir ao hospital. Antes de sair, deixou instruções claras para que Nick não usasse a água ou o gás enquanto estivesse sozinha. Nick se acomodou na cama com um livro e o telefone ao lado, pronto para ligar caso precisasse. Depois de organizar tudo em casa, Sônia finalmente encontrou Denis Moreira na UTI, onde Mário estava internado. O ambiente da UTI era silencioso, e uma divisória de vidro separava os visitantes dos pacientes. Sônia não pôde entrar, mas, através do vidro, viu Mário deitado, conectado a vários aparelhos. Confirmamos tudo. Agora precisamos ir à delegacia. Quero interrogá-la, disse Denis, com um tom satisfeito. Aqui não há muito o que fazer, de qualquer forma. Seu marido deve permanecer na UTI por pelo menos 3 dias. Falo isso por experiência. Tudo bem. Mas o que exatamente você quer saber? Perguntou Sônia. Estamos tentando reconstruir a cronologia dos acontecimentos, explicou Denis. Ontem, às 8 da manhã, seu marido saiu do apartamento da amante dele. Sônia esboçou um sorriso triste e respondeu. Mas ele me disse que tinha acabado de chegar de uma viagem de negócios. Como você sabe disso? Tenho minhas fontes confiáveis, respondeu Denis, piscando um olho. Sônia, assustando-se com a revelação, se recusou a acreditar no que estava ouvindo, mas, ao perceber que o detetive parecia sério, começou a duvidar. Então, a que horas ele saiu de casa? Perguntou o policial. Ao meio-dia, disse Sônia, já com a voz trêmula. Nosso filho está doente, então pedi que ele fosse à farmácia, e depois disso tentei falar com ele várias vezes, mas ele não atendia às minhas ligações. Denis suspirou, olhando para suas anotações. A partir daí, temos um vazio. Não sabemos onde seu marido esteve depois disso. Sônia ficou em silêncio por alguns segundos, ainda processando as informações. Mas, ao conversar mais profundamente com o detetive, ela finalmente teve que encarar a dura realidade. Seu marido a estava traindo. A revelação a atingiu como um golpe, e a verdade ficou impossível de ignorar. Talvez eu possa ajudar. Acho que Mário passou no restaurante onde trabalho. Ele pegou meu salário ontem, e isso está registrado nos documentos do restaurante. Vocês podem confirmar com o administrador, sugeriu Sônia. Quem é o suspeito? Você disse que já tem um, perguntou Sônia. Nesse momento, Igor, seu chefe, foi trazido algemado para o gabinete. Sônia ficou pálida ao vê-lo. Igor, com uma expressão cansada e irritada, deu um leve aceno para ela. Oi. Já sentiram minha falta no trabalho? David deve estar irritado porque não consegue falar comigo, comentou Igor com ironia. Então é você quem estão acusando de atacar o Mário? Perguntou Sônia, incrédula. Ontem eu briguei com ele na sauna, depois fui para casa. Mas, claro, isso não serve como argumento, não é? É uma armação ridícula. Você mesma pode perceber isso, respondeu Igor, lambendo o lábio machucado. Pare de conversar com o acusado. Interrompeu Denis Moreira, severamente. Ou você será acusada de cumplicidade. Volte para casa para cuidar do seu filho doente. Sônia deixou o gabinete, ainda abalada. Ela tinha certeza de que Igor poderia ter brigado com Mário, mas não havia atacado Mário a ponto de enviá-lo para o UTI, mas não sabia como provar isso. Quando chegou em casa, foi recebida por Nick, que estava visivelmente preocupado. Ela tentou tranquilizá-lo e prometeu que no dia seguinte eles preparariam um pacote para levar ao pai na UTI. Os médicos haviam pedido fraldas para adultos. O menino ficou mais animado com a ideia,
e como pôde, tentou alegrar e consolar a mãe. Nos 3 dias seguintes, Sônia permaneceu em casa cuidando de Nick, que continuava se recuperando. Depois desse período, Mário foi transferido para um quarto comum, embora ainda estivesse inconsciente. Com a melhora de Nick, ele voltou à escola, e Sônia retomou sua rotina de trabalho, ainda refletindo sobre como provar a inocência de Igor. Ao retornar ao trabalho, Sônia percebeu que Matias, Vicente e o tradutor estavam sempre exigindo bebidas e petiscos, enquanto negligenciavam completamente a equipe. A política de gorjetas havia sido abolida, e todo o dinheiro extra ia diretamente para os bolsos dos novos sócios. Isso gerou enorme insatisfação entre os funcionários, muitos dos quais começavam a cogitar pedir demissão. No entanto, havia uma exceção. David, o administrador, parecia ser o único a se agradar da presença dos novos sócios. Ele bebia e fumava com eles, sempre fazendo questão de agradá-los, enquanto os outros, irritados com as mudanças, viam sua atitude como uma tentativa de ganhar favores. O chefe Mateus, particularmente furioso, desabafou com Sônia. Eles são os aproveitadores. Mas não se preocupe, logo Igor será liberado. Espero que sim. Parece que o investigador está sendo bem minucioso, respondeu Sônia, soltando um suspiro de alívio. Mas de onde esses estrangeiros apareceram? Perguntou Sônia, intrigada. Igor queria expandir os negócios, mudar o conceito do restaurante e até construir um clube fora da cidade, explicou Mateus. Foi por isso que ele procurou investidores. Esses 2 apareceram através da Thaís. Não sei de onde ela os tirou. Dizem que tem uma rede de lanchonetes na Inglaterra, mas elas são muito diferentes do nosso restaurante. É estranho. Sim, tudo isso parece muito suspeito. Dá a impressão de que eles têm certeza de que Igor não vai voltar, refletiu Sônia, preocupada. É uma situação bem obscura, concordou Mateus. Se o Igor não for liberado logo, eu fico só até o final do mês e saio. Se quiser, posso te indicar para outro lugar. Conheço você desde a inauguração, sei que é uma pessoa boa, Sônia. Ele sorriu e acrescentou. Se precisar, é só me avisar. Acho que muitos de nós não vão querer continuar trabalhando para esses estrangeiros. A situação realmente piorou. Os novos donos começaram a adquirir produtos de qualidade inferior, comprometendo o sabor dos pratos e reduzindo drasticamente a clientela. O chefe Mateus acabou saindo, e um cozinheiro inexperiente foi colocado em seu lugar. Isso resultou em mais reclamações e na queda dos lucros. Sônia percebeu o impacto das mudanças e decidiu tentar conversar com os novos chefes. Bateu na porta do escritório e entrou. Assim não dá para continuar. Vocês entendem que investiram em um restaurante de sucesso, certo? Disse ela, tentando manter a calma. Um dos chefes, com tom debochado, respondeu. E o que isso tem a ver com você? Sônia insistiu. Vocês sabem que Igor não poderia ter atacado meu marido tão agressivamente a ponto de mandá-lo para a UTI. Por que não dizem isso à polícia? Denis respondeu friamente. Meus empregadores não querem envolvimento com a polícia local. Seu tempo aqui acabou. Vá embora e agradeça por ainda não ter sido demitida. Sônia fixou o olhar nos homens sentados à mesa por alguns segundos antes de se virar e sair. Eles mal saíam do escritório há dias, cercados por louça suja, vivendo em um espaço com cheiro forte de álcool e roupas impregnadas com odor desagradável. Dormiam no local e até tomavam banho ali mesmo, em completo desleixo. Sem saber exatamente por quê, Sônia pegou sacos para gelo na cozinha, colocou dentro deles os copos usados pelos novos chefes e os guardou cuidadosamente. Os novos donos já estavam acostumados com pequenos furtos, como cinzeiros ou facas, então o desaparecimento de 2 copos provavelmente não levantaria suspeitas. No dia seguinte, Sônia trabalhou no turno da manhã, servindo almoços de negócios e cafés da manhã. Depois, saiu para buscar Nick na escola. Juntos, foram visitar Mário no hospital. Nick sentia muita falta de seu pai adotivo, e Sônia também esperava que Mário acordasse e pudesse falar, o que talvez ajudasse a provar a inocência de Igor. Ao chegarem, Sônia deixou Nick no quarto com Mário e foi conversar com o médico. A conversa, porém, não trouxe boas notícias. Você entende que é uma lesão na cabeça, certo? O prognóstico não é ruim, mas agora precisamos esperar que ele acorde, explicou o médico. Eu acho que ele está demorando muito para acordar. Ele já deveria ter acordado? Perguntou Sônia,
com esperança. Você não é médica, retrucou o médico, erguendo as sobrancelhas. Olha, se entende um pouco sobre o que fazemos, sabe que garantias só existem lá no céu. Por enquanto, meu prognóstico é cautelosamente otimista. Sônia deixou o consultório médico e voltou ao quarto. Ao entrar, percebeu que Nick não estava sozinho. Um atendente, com o rosto coberto por uma máscara, conversava com ele. Olha, mamãe! Gritou Nick. É aquele das fotos com as orelhas grandes. Nick, não grite. Aqui é um hospital, advertiu Sônia. Mas ao ouvir o que o filho disse, olhou com mais atenção para o atendente e reconheceu. Cristiano, é você? Disse ela, surpresa. Sim, respondeu ele, rindo. E você trabalha como atendente aqui? Pensei que tivesse se tornado médico. Sou atendente e enfermeiro. Acabei assumindo várias funções nos quartos masculinos, mas nunca cheguei a ser médico, explicou Cristiano, com um sorriso tímido. Pois é, sou teimoso, sabe? Fui trabalhar e me adaptei. Além disso, sou considerado irresponsável, mas aqui, no setor de enfermagem básica, ninguém espera tanto. Tem gente com problemas sérios, mas eu sou valorizado e até querido. E olha, quase não gasto com comida, já que como na cantina do hospital. Sônia sorriu com um toque de melancolia. E eu, como pode ver, praticamente abandonei minha profissão. Escolhi algo mais simples. Já trabalho como garçonete em um restaurante há 10 anos. Levar, servir, é uma responsabilidade bem menor. E seu filho? Perguntou Cristiano, curioso. Como resolveu isso com seu problema genético? Ele é adotado, explicou Sônia. Mas o amo como se fosse meu. E ele sabe disso. Estamos aqui pois meu marido Mário está internado. Cristiano concordou. Entendi. Bom, já que é assim, vou dar uma passada no quarto do seu marido sempre que puder. Me deixe seu telefone, caso ele saia do coma. Muito obrigada, respondeu Sônia, animada. Estou sozinha com Nick e fica difícil fazer tudo sozinha. E seu pai e sua avó? Onde estão? Perguntou Cristiano. Foram para a terra natal da minha avó. Agora vivem me convidando para visitá-los, respondeu Sônia, suspirando. Eles se despediram calorosamente. No caminho de volta para casa, Sônia contou histórias de sua época de estudante para Nick, mas seus pensamentos estavam em Cristiano. Ele ainda tinha aquelas orelhas protuberantes e os mesmos olhos cheios de bondade. Sempre fora o único que não zombava dela por sua caminhada desajeitada ou por qualquer outra coisa. Depois de colocar Nick para dormir, Sônia decidiu tentar contato com Thaís, sua antiga amiga com quem não falava havia muito tempo. Porém, a resposta foi fria e inesperada. Ao fundo da ligação, ela ouvia risadas e música. O que você quer? Se veio pedir dinheiro, já aviso que não tenho, disparou Thaís. Nossa, por que essa agressividade? Perguntou Sônia. Eu só queria saber se o seu marido foi solto. Como você pode ver, não, respondeu Thaís com sarcasmo. E diga a Igor que eu não sou esposa de presidiário. Não vou levar comida para ele. Isso não é para mim. Talvez você precise de ajuda. Alguém com quem desabafar ou chorar? Sugeriu Sônia. Eu não preciso de ajuda de uma manca como você, respondeu Thaís, rindo alto antes de desligar o telefone. Enquanto isso, no hospital, visitantes misteriosos chegaram à noite e conversaram por muito tempo com o médico de Mário. Cristiano, que permitiu a entrada deles, só soube mais tarde, pelos colegas, sobre o ocorrido. Apesar de intrigado, decidiu não incomodar Sônia com a situação, mas ficou mais atento. Poucos dias depois, Cristiano começou a desconfiar que algo estava errado com Mário. Ele parecia muito ativo para alguém em coma. Compartilhou suas suspeitas com Sônia, que inicialmente não acreditou, mas Cristiano insistiu. Está dizendo que eu fico lá sentada, lendo para ele, e na verdade, começou Sônia, incrédula. Leio para ele, seguro sua mão, e à noite meu marido se levanta como um zumbi e anda pelo quarto. Completou, com uma expressão de descrença. Sei que parece ficção científica, mas estou te dizendo. Eu mesmo verifiquei. Ninguém entra no quarto além de mim, e aqui quase não há homens. Mas à noite, o assento do vaso sanitário foi levantado. Por quê? Quem precisaria disso? Insistiu Cristiano.
Talvez algum paciente de outro quarto tenha entrado, sugeriu Sônia. Impossível. O quarto estava limpo, mas encontramos pequenas migalhas de sushi nele. Isso não deveria estar ali. A única explicação é que o médico trouxe comida para o paciente, respondeu Cristiano. E o que o médico diz? Você já falou com ele? Perguntou Sônia. Tenho minhas suspeitas de que o médico sabe exatamente o que está acontecendo. Além disso, acho que ele está mantendo Mário sob medicamentos para parecer que está em coma, suspirou Cristiano. Mas, se eu tentar provar, posso acabar me complicando. Entendi. O que podemos fazer então? Perguntou Sônia, preocupada. Eu colocaria uma câmera com sensor de movimento, pequena, mas tenho medo de ser expulso do hospital. Para onde vou depois disso, com minha reputação arruinada? Respondeu Cristiano, hesitante. Então, eu compro a câmera e instalamos. Se encontrarem, direi que estava preocupada com meu marido. Ele realmente levou uma pancada na cabeça. Isso não é invenção, sugeriu Sônia. Nesse caso, escolha um modelo com visão noturna. A iluminação aqui à noite é péssima. E precisa ser algo bem pequeno, quase invisível, recomendou Cristiano. Certo, vou procurar algo assim, prometeu Sônia. A propósito, além de mim, alguém mais tem visitado Mário? Além do médico, só 2 homens de rosto vermelho que apareceram outro dia para falar com ele, respondeu Cristiano. Estranho. Sônia murmurou, pensativa. Tudo parecia cada vez mais suspeito. Ao sair do hospital, Sônia foi até uma loja de eletrônicos e comprou uma câmera com as especificações necessárias. No entanto, a compra esgotou quase todo o dinheiro que tinha. Desde que as gorjetas foram canceladas, seu salário havia caído drasticamente e ainda estava atrasado. A situação no restaurante piorava cada dia, com funcionários pedindo demissão e os donos estrangeiros levando o negócio à ruína sem contratar substitutos. Caminhando para casa, Sônia suspirava. Ela sabia que poderia pedir dinheiro ao pai ou à avó, que provavelmente ficariam felizes em ajudá-la, mas considerava isso como um último recurso. Ainda queria acreditar que poderia resolver tudo por conta própria. Mais tarde, naquela noite, enquanto estava em casa com Nick, recebeu a visita de Cristiano. Ela entregou a câmera a ele, e de repente, decidiu assar algo simples, um bolo de cenoura, para acompanhar o café. O gesto emocionou Cristiano, e até mesmo Sônia se sentiu confortada por ter alguma companhia, embora não admitisse o quanto os acontecimentos recentes a assustavam. Apesar de toda a incerteza, aquele momento trouxe alguma leveza. Após o café, Nick puxou Cristiano, o amigo que tanto a apoiou durante os tempos difíceis da escola, para brincar de construir uma torre com blocos de montar. Sônia sentiu que estava, de alguma forma, reatando o vínculo com aquele amigo de sua juventude. Ao mesmo tempo, uma sensação de culpa invadiu, pois ela se lamentava por ter deixado a amizade deles terminar tão abruptamente após o período de estudos. Na manhã seguinte, bem cedo, Cristiano foi até o hospital e instalou a câmera no quarto de Mário, certificando-se de que ele estava realmente dormindo. Com sua formação em enfermagem, Cristiano sabia que seria impossível para Mário fingir um coma sem a ajuda de alguém do hospital. Depois de instalar o dispositivo, iniciou seu plantão de 24 horas, confiante de que a câmera registraria qualquer movimento no quarto. Na noite anterior, eles haviam testado o equipamento na casa de Sônia, tanto com luz quanto no escuro, e o funcionamento havia sido perfeito. Quando chegou a noite, Cristiano estava sozinho na sala da enfermagem do setor, enquanto o médico dormia em seu gabinete. Ele ligou a transmissão da câmera em seu telefone, colocou os fones de ouvido e ficou atento ao que poderia acontecer. Pouco depois da meia-noite, o médico de plantão, Guilherme Ferreira, entrou no quarto de Mário. Ele fechou o fluxo de medicamentos na solução intravenosa e, algum tempo depois, o paciente começou a se mover e se sentou na cama. Guilherme trouxe algumas caixas com comida pronta e outros itens. Sentado na cama, Mário comia com avidez, completamente alheio ao fato de que todas as suas ações estavam sendo gravadas. Cristiano salvou a gravação e a enviou para Sônia. Na manhã seguinte, após levar Nick à escola, ela ligou para Denis Moreira usando o número que ele havia deixado. Denis, frustrado com a falta de progresso no caso, parecia desanimado. O suspeito não confessava, a vítima permanecia em coma, e as circunstâncias do ataque continuavam obscuras. Sônia, no entanto,
preferiu não discutir o assunto na delegacia. Dennis, depois de um turno longo, foi até a casa dela. Se isso for apenas uma suposição, não sei o que vou fazer, disse ele, exausto. Quer tomar café da manhã? Ofereceu Sônia. Posso preparar um café bem forte. Tenho algo importante para mostrar, mas nem sei como começar. Está tentando me conquistar com comida? Resmungou Dennis, mas havia um leve tom de gratidão em sua voz. Sônia colocou o telefone sobre a mesa e deu play na gravação. Enquanto Dennis assistia, ela preparou pães e torradas, além de um café forte. Ele comeu rapidamente e, ao terminar, olhou para ela, visivelmente impressionado. Agora entendo por que você não queria falar sobre isso na delegacia. A câmera foi instalada de forma ilegal, não foi? E como eu poderia provar isso de outra maneira? Respondeu Sônia, defensiva. Achei que isso fosse uma bobagem, mas agora não entendo mais nada, suspirou Dennis. Felizmente, não sou obrigado a revelar minhas fontes de informação. Ele se levantou e disse: você deveria ir para o trabalho ou algum lugar movimentado. Vou ao hospital acordar nosso belo adormecido. Vou deixar que pensem que isso é uma gravação oficial da polícia. Onde está a câmera agora? Sônia, corando, enviou uma mensagem para Cristiano explicando a situação. Dennis transferiu o vídeo do telefone dela para o seu dispositivo e foi ao hospital acompanhado de testemunhas para remover a câmera e anexá-la ao caso como prova. No hospital, Dennis foi direto ao gabinete do médico e convocou Guilherme Ferreira. O médico, visivelmente irritado, questionou de imediato: o que está acontecendo aqui? Você está envergonhando o hospital. E você está interferindo no trabalho da polícia. Isso é inadmissível, retrucou Dennis, encarando-o com firmeza. Dennis puxou o celular e colocou um trecho da gravação para tocar, mostrando a conversa de Mário e Guilherme no quarto do hospital. Com o dedo apontado para o médico, Dennis exigiu: sabemos que você manipulou medicamentos para simular um coma, tudo para encobrir um crime. Dennis, sem dar trégua, continuou: e agora, doutor, vá até o quarto e acorde o paciente imediatamente. Guilherme, com o rosto pálido e tremendo, tentou protestar. Mas, eu só. Agora, ordenou Dennis, em um tom que não admitia discussão. Sem alternativas, Guilherme foi até o quarto de Mário e reverteu o procedimento. Mário foi finalmente despertado. Os policiais o advertiram sobre a responsabilidade de dar falsas declarações. Mário tentou fingir amnésia, mas sua atuação foi tão desajeitada que, sob a ameaça de ser submetido a um detector de mentiras, acabou confessando. Vi duas pessoas, aparentemente um casal, e um deles estava com uma barra de ferro na mão. Pensei que fosse um encanador, disse Mário, rindo nervosamente. Estava bêbado, entende? Certo, entendi, respondeu Dennis Moreira. E, a propósito, não poderia ser o Igor com quem você teve uma briga no restaurante, certo? Igor? Você está brincando? Riu Mário. Ele é 2 vezes maior que eu. Era alguém bem menor. Tudo bem, vamos verificar isso, disse Dennis, dando um leve tapa na própria perna antes de continuar. Você se recupere, mas lembre-se, ainda vamos lidar com as consequências de ter enganado a investigação. Isso tudo foi ideia do médico, reclamou Mário. Ele disse que era para o meu próprio bem. Quanto mais tempo eu ficar apagado, menores os riscos de um novo ataque, foi o que ele disse. Então a ideia não foi sua? Perguntou Dennis, fixando o olhar em Mário. Vamos verificar isso, não se preocupe. Dennis saiu do quarto e voltou à delegacia. Estava exausto e morrendo de sono, mas achava injusto manter Igor preso considerando as novas evidências. Decidiu libertá-lo antes de ir descansar. Igor foi liberado, mas sem grande entusiasmo. Durante o tempo que passou na cela, percebeu que estava envolvido em uma grande armação, mas ainda não conseguia compreender toda a extensão do problema. Após ser solto, foi para casa rapidamente e, em seguida, dirigiu-se ao restaurante. Contudo, ao chegar, foi impedido de entrar pela nova equipe de segurança contratada pelos sócios estrangeiros. Chamem Matias e Vicente, exigiu Igor, indignado. O advogado e tradutor saiu para encontrá-lo, mantendo uma expressão calma e controlada. O que está causando toda essa confusão? Perguntou o advogado. Leia os documentos. Se um dos sócios for comprometido por um crime,
ele perde sua participação no negócio. Você pode recorrer ao tribunal, mas eu mesmo vi você assinar isso voluntariamente. Onde está isso no contrato? Perguntou Igor, irritado. Página 40, cláusula 25, subcláusula G, respondeu o advogado, com um sorriso sarcástico. Leia com calma em casa. Sem alternativas, Igor voltou para casa de mãos vazias. Ao chegar, contou tudo à esposa. Juntos, revisaram o contrato e encontraram a cláusula mencionada. De fato, ela confirmava que Igor havia perdido todos os seus direitos sobre o restaurante. Isso é claramente uma armação. Faça alguma coisa! Gritou Thaís, furiosa. Eu não me casei com um falido, casei com um empresário. Pare com essa histeria, respondeu Igor, tentando acalmá-la. Para ir à justiça, preciso de dinheiro. E nem consigo entrar no restaurante. Ótimo, então eu também vou embora, disparou Thaís. Quando você resolver sua vida, a gente conversa. Não preciso de um perdedor com a reputação manchada. Enquanto Igor enlouquecia com a situação e arrancava os cabelos de frustração, Sônia continuava trabalhando no restaurante. Ela ainda não havia sido demitida, embora quase toda a equipe tivesse sido substituída. O novo chefe era tão ruim que o cheiro vindo da cozinha era insuportável. Tentando escapar do odor desagradável, Sônia foi para perto da saída de serviço, ao lado do antigo escritório de Igor. Lá, sem querer, ouviu uma conversa que claramente não era destinada a ela. Encontre seguradoras que ofereçam a maior cobertura possível, e rápido, ordenou Vicente, falando em português nitidamente. Podem até inventar que queremos proteger o restaurante contra invasões alienígenas, se necessário. Quanto tempo temos? Perguntou o advogado. Pouco. Logo Igor vai começar a mexer seus pauzinhos, respondeu outra voz, com um leve sotaque que Sônia reconheceu como sendo de Matias. Por que ainda não mandamos embora os últimos funcionários? Continuou Matias. Acho divertido que aquela manca esteja no meio disso tudo e não desconfie de nada, riu Vicente. Seria ótimo se essa mulher morresse em algum acidente, junto com o restaurante que ela tanto ama. Oferecemos nossas condolências à família e damos tchauzinho de longe. Vicente, você é terrível, respondeu Matias, rindo. A propósito, conseguiu se livrar do ouro? Ainda não. Por enquanto, está escondido na lareira antiga, cimentado no concreto. É o lugar mais seguro até que partamos. Os novos donos continuaram conversando, mas Sônia não quis ouvir mais. Estava claro que a fraude não terminaria ali. Ela pensou em avisar Igor, mas sabia que ele estava sobrecarregado com problemas judiciais e desconfiava de todos, incluindo ela. O fato de Sônia ainda trabalhar no restaurante só reforçava essa desconfiança. Mais tarde, preocupada, Sônia resolveu ligar para Igor. Eles estão fazendo um seguro enorme para o restaurante, contou ela. Jura? Respondeu ele com sarcasmo. Diga a seus chefes que isso não vai me intimidar. Eles que esperem a convocação do tribunal. Você não está entendendo? Por favor, me escute. Insistiu Sônia. Não vou cair nessa de novo. Já fui enganado uma vez por essas tramas. Conte isso a outra pessoa, talvez ao seu marido, que é o responsável por eu ter ficado atrás das grades. Disparou Igor, furioso. Sônia tentou contar que foi ela quem descobriu que o marido estava fingindo e que havia informado a polícia, mas não deu tempo. Vocês, sua família inteira, estão envolvidos até o pescoço nisso, acusou ele. Você está errado, Igor, respondeu Sônia, mas, antes que ela pudesse dizer mais, ele desligou o telefone. Então, Sônia se lembrou do copo que havia levado do restaurante. Pensando em como poderia agir, decidiu usar sua boa relação com Denis Moreira e ligou para ele. Denis, estrangeiros suspeitos te interessam? Perguntou ela. Depende de quais estamos falando. Você tem algo? Respondeu Denis. Para começar, esses supostos ingleses falam nossa língua perfeitamente, como se fossem nativos. Então, para que precisariam de um tradutor? Questionou Sônia. Realmente estranho, concordou o policial. Além disso, eles têm um esconderijo nos fundos do restaurante, numa antiga lareira que não, além disso, eles têm um esconderijo nos fundos do restaurante, numa antiga lareira que não usamos mais. Antes, era uma cozinha, mas foi reformada, e a lareira ficou lá, explicou Sônia.
Eles guardam o ouro escondido ali, fora da vista de todos. Interessante, murmurou Denis Moreira. Isso é tudo? Não sei se é importante, mas tenho copos com as impressões digitais deles, disse Sônia, esperançosa. Bem, talvez não possamos usar isso diretamente, mas tenho o direito de investigar, respondeu Denis com um suspiro. Ah, Sônia, você sempre me mete em suas encrencas. Onde estão esses copos? Em casa. Quer um café? Ofereceu ela. Pode preparar. Chego em 15 minutos, respondeu Denis. Quando entregou os copos para o policial, Sônia sentiu um grande alívio. Esses objetos a incomodavam em casa, como se carregassem todo o peso da situação. Apesar disso, ela sabia que sozinha não podia fazer muito contra os novos donos do restaurante. Nos dias seguintes, várias inspeções foram realizadas no restaurante. Avaliadores também apareceram para assegurar os bens do restaurante por uma quantia exorbitante. Enquanto isso, Sônia, exausta da investigação, tentava manter sua rotina. Então, de forma inesperada, Mário, após sua recuperação triunfal do coma, foi declarado saudável e liberado para casa. Sônia estava preparada para lidar com ele novamente. Mário chegou e Sônia o olhou com um sorriso irônico. O que está fazendo aqui? Veio buscar suas malas para ir morar com a sua amante? Perguntou Sônia, com firmeza. Mário tentou se defender, um pouco nervoso. Não tenho amante, isso é um engano. Mas Sônia, sem hesitar, o interrompeu. Eu já descobri tudo. O policial que investigava o caso me contou tudo, me mostrou as evidências do que você fez, disse Sônia, com a voz cheia de decepção e raiva. Mário ficou sem palavras por um momento, mas logo tentou se justificar. Isso não é o que parece. Sônia o olhou com desdém. Enquanto Nick não está em casa, arrume suas coisas. Vou pedir o divórcio. E aliás, você nunca teve nada nesta casa. Nick vai ficar comigo. Você não é nada para ele, riu Mário, provocador. Sônia o encarou, decidida. Mesmo? Pois a assistência social não pensa assim. E por sinal, um pai que rouba, engana a polícia, tem amantes e frequenta saunas com mulheres de reputação duvidosa dificilmente será visto como a melhor opção. Mário, surpreso, perguntou, então você já foi até lá? Sim, e resolveremos isso no tribunal, respondeu Sônia, firme. Depois que Mário saiu, Sônia ligou para Cristiano e pediu que ele trocasse as fechaduras do apartamento. Cristiano prontamente ajudou, e os dois ficaram felizes por terem reaproximado suas vidas. Nick logo se apegou a Cristiano e não fez perguntas sobre Mário. Pelos fragmentos das conversas dos adultos, ele já havia entendido tudo perfeitamente. Enquanto isso, Igor, após inúmeras tentativas frustradas de obter justiça, estava tão desesperado que começou a rondar o restaurante à noite. Em uma dessas noites, notou algo pegando fogo dentro do prédio. Com as chaves da porta dos fundos, ele entrou rapidamente, tentando conter o incêndio. Felizmente, havia chamado os bombeiros antes de entrar. Contudo, Igor não imaginava que a estrutura do prédio estivesse tão comprometida. Enquanto procurava pelo extintor, que não estava em seu lugar habitual, partes da construção desabaram sobre ele. Igor perdeu a consciência devido à inalação de fumaça e sofreu queimaduras graves. Dias depois, Igor acordou em um hospital, confuso e debilitado. Ao pegar o celular, encontrou uma mensagem de voz de Thaís. Estou entrando com um pedido de divórcio. Não preciso de um inválido falido, ex-dono de restaurante. Abatido, Igor deslizou para fora da cama com dificuldade. Ele se aproximou do espelho e estremeceu ao ver seu reflexo. O rosto marcado pelas queimaduras e a situação devastadora o consumiam. Em seguida, abriu a janela de seu quarto no 5º andar. Inclinou-se sobre o parapeito, pensando no fim, mas uma dor aguda o fez cambalear e quase perder a consciência. Um grito feminino ecoou pelo quarto, e logo ele foi puxado de volta para a cama. Ficou louco, gritou Sônia, enquanto Cristiano colocava habilmente em uma maca especial. Você precisa lutar, não pular pela janela. Já tentei lutar. Não adianta. Só piora, não vê? Respondeu Igor com um tom baixo e desesperançado. O que aconteceu com o restaurante? Metade dele queimou. Sobreviveram o salão principal, a entrada dos fundos e o seu escritório. O foco do incêndio foi na cozinha, explicou Sônia.
Aqueles dois, Matias e Vicente, foram os culpados. Foi um incêndio criminoso, tenho certeza, murmurou Igor. Já sabemos. Fique calmo, vamos tentar provar isso, respondeu Sônia. Sua tarefa agora é sobreviver até o julgamento. Caso contrário, ninguém poderá receber o seguro pelo restaurante. Certo, por isso vou aguentar, suspirou Igor, resignado. Você terá uma enfermeira para cuidar de você, disse Sônia em voz baixa. Na verdade, ela é policial. O nome dela é Isa, e ela chegará em 1 hora para ficar de olho em você. Para todos os outros, ela será apenas sua enfermeira, entendeu? Não entendo como todos nós nos metemos nesse ciclo infernal, murmurou Igor, incrédulo. Sônia, com um olhar compreensivo, respondeu. Eu sei que tudo parece um pesadelo, mas depois você vai entender. Agora, descanse e recupere-se. Igor, com um suspiro pesado, olhou para Sônia e, com um tom de arrependimento, disse: Eu te peço desculpas, Sônia. Eu realmente achei que você não era confiável, que estava do lado dos criminosos, mas eu vejo agora o que está acontecendo. Você tem sido a única pessoa tentando fazer a coisa certa. Sônia, tocada pelas palavras dele, sorriu suavemente e respondeu: Tudo bem. Eu entendo que você estava passando por uma situação difícil. Vamos superar isso. Eles aguardaram a chegada da cuidadora, e em seguida, Sônia e Cristiano foram para a delegacia, onde Denis Moreira já os esperava. O incêndio coincidiu com a chegada dos resultados das impressões digitais. Vicente e Matias foram identificados como criminosos procurados há anos. Agora, Denis estava determinado a capturá-los e obter suas confissões. No entanto, os métodos pouco ortodoxos de Denis provavelmente não seriam aprovados por seus superiores. A equipe, incluindo Cristiano e Sônia, decidiu adotar uma estratégia antiga, mas eficaz. Desta vez, o uso de dispositivos de escuta foi legalmente autorizado. Sônia marcou um encontro com os estrangeiros nas ruínas do restaurante. Eles estavam ansiosos para descobrir onde o ouro, antes escondido, havia ido parar, já que agora estava sob custódia de Denis Moreira. Por isso, concordaram em se encontrar com ela. No caminho para o local, as mãos e pernas de Sônia tremiam, mas ela prometeu a si mesma que seria forte. Ao chegarem, os criminosos não perderam tempo e foram direto ao assunto. Onde está nosso ouro? O que você quer em troca? Perguntou Matias, estreitando os olhos. Entregue e sairá viva. Ou eu vou levar uma pancada com uma barra de ferro, como Mário. Provocou Sônia. Aquele idiota bêbado. Respondeu Matias, rindo com desdém. Deixamos claro para a pessoa enviada que ela deveria acertá-lo para acabar com ele. Mas a Thaís, em vez de deixar o David fazer o serviço, bateu na cabeça dele ela mesma. Só que não foi o suficiente. Por isso, tivemos que pagar ao médico para garantir que ele não acordasse cedo demais. Na verdade, queríamos que o médico acabasse com ele, mas ele não teve coragem. Mas, deixá-lo em coma foi o suficiente para incriminar o Igor e fazer com que nossos planos dessem certo. Então foi a Thaís e o David? Perguntou Sônia, incrédula. Sim, eles nos ajudaram com os esquemas para enganar o Igor. Dessa forma, vão receber a parte deles, explicou Vicente, com frieza. Mas por que incendiar o restaurante? Vamos receber o seguro, desaparecer e encerrar tudo isso, respondeu Vicente, como se fosse óbvio. Chega de conversa. Estou cansado das suas perguntas. Onde está o ouro? Pressionou Vicente, impaciente. Está com a polícia, respondeu Sônia, sorrindo com confiança. E vocês o encontrarão muito em breve. Nesse momento, a equipe policial entrou em ação. Todos os criminosos foram imobilizados, algemados e levados sob custódia, encerrando a operação com sucesso. Matias e Vicente confessaram seus crimes, incluindo crimes antigos. Agora, os irmãos teriam que responder por todos os seus crimes passados e recentes. O advogado e tradutor, que também fazia parte do esquema, foi preso junto com o restante da quadrilha, incluindo o médico. Todos enfrentariam um tribunal e um novo destino, viver atrás das grades. Thaís e David, seu amante, também foram presos após a participação deles no esquema ser comprovado. Eles confessaram ter agredido Mário com uma barra de ferro, o que contribuiu para a incriminação injusta de Igor, que permaneceu preso. Agora,
Enfrentavam acusações de agressão, conspiração e fraude, junto com os outros membros da quadrilha. Mário também não escapou da justiça. Durante o processo, foi revelado que ele aceitou um suborno do médico e dos irmãos Matias e Vicente para simular que estava em coma, facilitando o esquema fraudulento do seguro. Ele foi condenado por fraude e obstrução de justiça, acrescentando mais um capítulo às consequências para todos os envolvidos. Enquanto a investigação seguia, Igor e Sônia se divorciaram. Igor, como dono do restaurante, recebeu uma grande indenização do seguro, o que lhe permitiu começar a reconstruir sua vida. Contudo, ele precisaria passar por várias cirurgias plásticas devido às queimaduras sofridas no incêndio. Apesar de tudo, Igor não estava desanimado. Durante sua recuperação, ele se apaixonou perdidamente por Isa, a policial que cuidou dele como enfermeira. Igor estava determinado a pedi-la em casamento e começar uma nova fase em sua vida. Sônia, por sua vez, assumiu uma nova posição como gerente do restaurante, liderando os esforços para restaurar o estabelecimento e prepará-lo para a reabertura. A equipe original quase toda voltou, incluindo o antigo chefe e os garçons, trazendo de volta o espírito do restaurante. Em breve, o local renovado estaria pronto para funcionar novamente. Na vida pessoal, as coisas finalmente estavam indo muito bem para Sônia, depois de tantos anos de dificuldades e traições. Ela e Cristiano, seu amigo de longa data, estavam mais próximos do que nunca e já haviam tomado a grande decisão de se casar. O relacionamento deles, que começou com a amizade, amadureceu e floresceu em algo sólido e duradouro. Após a cerimônia, eles haviam dado entrada nos papéis do casamento no cartório e estavam ansiosos para a nova fase de suas vidas. O casamento representava muito mais para Sônia do que apenas a união com Cristiano. Era o sinal de um recomeço, de um futuro mais seguro e feliz. Após o casamento, o casal planejava adotar uma menina de um orfanato, algo que estava no coração de Sônia há muito tempo. Ela sempre sonhara em ampliar sua família e dar a Nick, seu filho adotivo, a alegria de ganhar uma irmã. O plano de adotar uma criança tinha um significado ainda maior, pois era a chance de proporcionar a outra criança o mesmo amor e cuidado que ela e Cristiano estavam compartilhando com Nick. O futuro parecia mais promissor do que nunca, e formar uma família com Cristiano e Nick trazia-lhe uma imensa sensação de paz e esperança. Muito obrigado por ter acompanhado até o final. Se você gostou da história, por favor, apoie clicando no botão curtir. Para você, é apenas um clique, mas para mim faz toda a diferença. Agradeço de coração. Até a próxima história aqui no Recanto das Histórias.